Eu sei que pode parecer difícil de acreditar, mas é exatamente isso que você leu. Nem mais, nem menos. Em 2018, fui a Las Vegas por algumas semanas para descansar junto com meu dinheiro da minha demissão. Não era uma quantia absurda de dinheiro, mas era o suficiente para me divertir por alguns dias, que era tudo o que eu queria. Eu estava hospedado em um hotel cassino e, certa manhã, acordei com o que inicialmente presumi ser apenas mais uma ressaca. Senti náuseas e um pouco tonto. Levei alguns minutos para que minhas pernas e braços recuperassem os níveis normais de sensação. É quase como se meu corpo tivesse dormido muito tempo. Não demorou muito para eu perceber que estava faltando um dedo na minha mão. Meu dedo indicador esquerdo, para ser mais preciso. Comecei a surtar e a entrar em pânico, enquanto minha visão gradualmente ficava preta, ameaçando me fazer desmaiar a qualquer segundo. Não perdi a consciência, mas ainda lutei enquanto procurava por todo o quarto meu dedo perdido. Algo que percebi rapidamente foi que não havia sangue algum. Nenhum que eu pudesse ver, pelo menos. Claro que poderia ter sido apenas meu eu bêbado, drogado e em pânico, que não conseguia ver ou pensar direito. Mas a investigação confirmou isso mais tarde. Nenhum vestígio de sangue foi encontrado, e a arma ou objeto responsável pelo crime também não foi encontrada. Parecia ser um corte limpo e a ferida havia sido cauterizada de alguma forma. Para mim, parecia que o dedo simplesmente tinha caído. Eu sei que isso não faz sentido algum, mas essa foi a minha linha de pensamento. Tipo, se um dia você acordasse sem um dedo, certamente o procuraria primeiro, certo? Então, foi isso que eu fiz. É uma parte de você, parte do seu corpo, algo que não deveria desaparecer assim. Acabei pedindo ajuda. Policiais, seguranças do cassino e clientes intrometidos tentando entender o que diabos estava acontecendo começaram a surgir. Eu não sabia o que dizer, nem mesmo o que pensar. Estava faltando a merda de um dedo e não tinha ideia de como ou por que isso aconteceu. Os policiais não pareciam se importar muito. Um deles perguntou se eu peguei dinheiro emprestado com algum agiota, máfia ou algo assim. Outro disse: "É só um dedo, você deveria estar grato." Fiquei extremamente enojado, mas antes que pudesse me defender dessas acusações, todos pareciam aceitar isso como verdade. Eu preenchi uma tonelada de papelada, mas no final não valeu a pena. Nenhuma pista apareceu e eu percebi que era inútil incomodá-los com isso. Afinal, era a merda de Las Vegas, certo? O que acontece em Vegas, fica em Vegas, e meu dedo com certeza ficou lá. Ameacei processar o hotel e os responsáveis acabaram me dando algum dinheiro para ficar em silêncio. Acho que fazer com que seus clientes percam partes do corpo sem um motivo suficientemente bom seria ruim para os negócios. Eu sei que foi apenas um dedo, mas como você aceita algo assim? Uma coisa é se envolver em um acidente estranho ou até mesmo em uma briga, mas não só eu não sabia como o havia perdido, como também não sabia o porquê, ou mesmo quem iria fazer algo assim comigo. Como você explica isso para amigos e familiares? Como você começa a entender algo assim? Se você acha que poderia facilmente superar isso, então, que bom! Você é uma pessoa melhor e mais forte do que eu poderia esperar ser, mas no meu caso não foi assim. Isso quase me destruiu. Fiquei meses sem sair do meu apartamento. Eu não conseguia fazer nada, porque a ideia do meu dedo perdido estava sempre em minha mente. Sempre que eu estendia a mão para pegar alguma coisa, sempre que usava ou olhava para minhas mãos, isso me atrapalhava pelo resto do dia. Eu ainda não estava totalmente acostumado com isso, mas graças à terapia, estava prestes a fazer as pazes com isso e finalmente seguir em frente com minha vida. Mas então, perdi outra coisa. Exatamente,
um ano depois, 2019. Acordei com uma sensação muito familiar, que atormentou meus pesadelos e também meus incidentes de paralisia do sono no ano passado. Eu me sentia enjoado e entorpecido, todo o meu corpo lutando para se mover e acordar. A sensação voltou lentamente, seguida pela dor. Gritei pela minha vida, como já havia feito centenas de vezes antes de acordar em uma poça de suor, mas dessa vez não foi um pesadelo. Minha orelha direita havia desaparecido, exatamente nas mesmas circunstâncias que meu dedo. Nenhum sangue, nenhuma ferramenta, nada deixado para trás. Não demorei muito para perceber que ambos os incidentes aconteceram exatamente no mesmo dia, do mesmo mês, exatamente um ano depois. Havia um padrão. Havia, com toda a probabilidade, uma razão para essa loucura, e alguém tinha que estar por trás disso. E, no entanto, absolutamente nada resultou disso mais uma vez. Absolutamente nada. Foi com isso que a polícia teve que lidar, e fiquei exatamente como no ano anterior, exceto que agora também estava me faltando uma orelha. Os policiais suspeitaram da minha então namorada na época. Ela era enfermeira. Acho que você pode adivinhar em que circunstâncias nos conhecemos. Mas tudo deu certo. Ela trabalhou a noite toda e dezenas de funcionários do hospital prestaram contas dela, assim como a videovigilância. Não tinha sido ela. Embora ela tenha fornecido algum apoio emocional para mim no início, desistiu depois de alguns dias de namorar comigo. Eu não poderia culpá-la. Não só ainda não havia uma explicação lógica para quem, como ou porquê, mas alguém conseguiu entrar em nossa casa, hackear um pedaço de mim e sair sem aparentemente invadir ou mesmo deixar qualquer evidência para trás. Isso assustaria qualquer um e faria com que se mudasse para outro estado, talvez até para outro país, o que na verdade tentei fazer em algum momento, mas falarei mais sobre isso daqui a pouco. E não só isso, mas esta não foi a primeira vez que isso tinha acontecido, e agora todos os sinais apontavam para que este se tornasse um evento anual. E com certeza foi. 2020. Provavelmente o ano mais difícil que tive de viver, sabendo que alguém estava ativamente tentando arruinar minha vida, amputando lentamente meu corpo, pedaço por pedaço. Investi muito em segurança e trocava as fechaduras semana sim, semana não, mas nunca ficava satisfeito. Não foi o suficiente. Mal dormi, sabendo que cada dia que passava me aproximava daquela data terrível. Mas e se não acontecesse? E se, seja lá quem for, decidisse vir naquela mesma noite ou na próxima? Talvez na próxima semana ou 2 meses depois. Quem fez isso fez 2 vezes, exatamente no mesmo dia do ano, e a mensagem era clara. Podia fazer o que quisesse comigo, quando quisesse, e sair impune. Provavelmente teria sido inteligente simplesmente mudar para um lugar diferente, mas minha ansiedade ditou a maioria das minhas decisões. Quase não falei com ninguém durante todo o ano. Isso, além da minha reclusão dentro de casa. Vivi com medo constante durante os primeiros 3 meses de 2020. Achei que tudo iria piorar à medida que a data inevitável se aproximasse. Mas aconteceu o contrário. Fiquei com mais raiva, com uma nova sede de sangue crescendo dentro de mim. Alguém estava fazendo isso comigo e, se quisesse continuar fazendo isso, teria que vir atrás de mim novamente. Só que dessa vez eu estaria pronto. Eu estaria esperando por seja lá quem fosse. Não poderia escapar pela 3ª vez. E mais importante, eu simplesmente não podia me dar ao luxo de perder mais nada. Consegui uma arma e me certifiquei de saber como usá-la quando chegasse a hora. Eu estava pronto para tirar uma vida e, considerando tudo o que havia acontecido comigo, sabia que provavelmente conseguiria escapar impune. Na verdade, se alguém tivesse batido na minha porta naquele dia,
eu provavelmente teria descarregado um pente inteiro pela porta sem pensar duas vezes. Eu só precisava de uma desculpa, o menor indício de ameaça, qualquer coisa. Tomei alguns comprimidos para ter certeza de que permaneceria acordado e consciente durante toda a noite. Achei que tinha tomado medidas suficientes para garantir que chegaria inteiro ao dia seguinte, ou melhor, sem perder mais partes. Mas me enganei. Naquele ano, pegaram minha mão direita. Mas não foi só isso. A arma que comprei para minha proteção foi deixada na minha mesa completamente desmontada, com cada peça e componente ordenadamente, perfeitamente organizado, como se fosse algo saído de um maldito manual. Isso era uma mensagem, talvez até um aviso sobre o que estava por vir, cujo significado tenho certeza de que não preciso explicar a vocês nesse momento. Tudo o que eu sabia era que tudo estava longe de terminar. Viver como um recluso sozinho em minha própria casa não me fez bem. Então, tive que mudar radicalmente minha abordagem se quisesse mudar alguma coisa. Passei a maior parte de 2021 viajando pelo país, hospedando-me em hotéis e em todos os tipos de lugares. Eu nunca sabia para onde iria quando pegava um táxi. Abandonei meu celular e certifiquei-me de nunca fazer reservas de qualquer tipo com meu nome. Faltava menos de uma semana naquele momento, e foi quando decidi fazer algo muito estúpido que provavelmente desfez todo o trabalho que eu tinha feito até agora. Comprei um notebook e usei a Deep Web para contratar alguém para me proteger. Eles pegaram meu dinheiro, mas nunca apareceram para realmente me proteger. Tomei um golpe. E depois que chegou a data certa em 2021, perdi minha língua. Não fiz muita coisa no ano seguinte, em 2022. Eu me mudava para um novo apartamento a cada 2 meses, mas mais por necessidade do que qualquer outra coisa. Não fazia sentido me movimentar como havia feito no ano anterior, considerando o que aconteceu no final. Em vez disso, tentei o meu melhor para viver uma vida normal tanto quanto possível, apesar de tudo o que tinha perdido e com a minha fala agora também gravemente prejudicada. Todos os dias eu pensava em uma maneira de impedir algo que, para todos os efeitos, parecia inevitável, não importa o que eu fizesse. Eu mantive tudo relacionado a esse assunto guardado na minha cabeça. Esse era o único lugar que eu tinha certeza de que não poderiam investigar para ver o que eu estava planejando. Consegui embarcar no voo mais longo possível naquele dia específico desse ano. O destino não importava para mim. Achei que não havia como alguém pegar um pedaço de mim enquanto estava no ar e sem ter para onde fugir. Era impossível, por mais cenários que eu tentasse recriar em minha mente. E se eu pudesse passar horas suficientes no ar, talvez eu conseguisse, talvez pela primeira vez, eu pudesse passar 1 ano sem perder uma parte de mim. E talvez a coisa toda finalmente parasse. Mas nem consegui entrar no avião. A segurança do aeroporto me encontrou desmaiado no banheiro sem meu pé esquerdo. Desisti totalmente depois disso. Afinal, descobri também que havia um padrão nas coisas que eu perdia. Quando pedi ajuda, eles pegaram minha língua. Quando tentei fugir, eles pegaram meu pé, como se quisessem dizer que eu não ia a lugar nenhum. Eu não via sentido em tentar lutar mais contra isso, e mesmo que quisesse buscar alguma forma de resistência, o que eu poderia fazer sozinho? O que eu poderia esperar realizar na condição em que me encontrava, que só piorava ano após ano? Nada. Não me restava mais nada a fazer, senão aceitar. Então, no ano passado, não fiz nada de extraordinário. Fui ao cinema à tarde, jantei no restaurante mais chique que encontrei sem reserva e depois fui direto para casa. Não fiquei acordado apontando uma arma para a porta, não me preocupei em pensar de última hora, sabia que não me levaria a lugar nenhum. Simplesmente fui para a cama e adormeci, sabendo que na manhã seguinte acordaria menos humano do que no dia anterior. Não fiz nada.
exceto deixar um bilhete manuscrito ao lado da minha cama. Por quê? Foi tudo o que escrevi. Era tudo o que eu precisava saber. Pensei que, desde que eu aceitasse e parasse de tentar lutar contra isso, quem quer que estivesse fazendo isso, iria pelo menos atender ao meu pedido e apenas me dizer por que estava fazendo isso comigo. Por que eu? Uma resposta era tudo o que eu queria, e não era pedir muito, considerando tudo o que já havia sido tirado de mim. Eu precisava saber o raciocínio por trás desse lento processo que foi apagando progressivamente a minha existência desse mundo. Acordei com a falta de um olho, e tudo o que recebi foi a seguinte resposta, deixada na mesma folha de papel. A resposta para o meu porquê foi: por que não? Isso nos leva ao agora. Eu sei que poderia ter havido outras coisas que eu poderia ter feito, outras ações que eu poderia ter tomado. Na época em que deixaram minha arma completamente desmontada, ou mesmo quando responderam ao meu bilhete, eu poderia ter ido aos policiais e pedido para que procurassem impressões digitais ou algum tipo de evidência. Mas será que teria alguma resposta? Eu entendo que provavelmente cometi alguns erros muito estúpidos no início, mas por favor, tente ver isso da minha perspectiva. Estive sozinho durante a maior parte de tudo nesses últimos 6 anos, e cada vez que isso acontecia de novo, comecei a funcionar cada vez menos como uma pessoa normal. Eu não tinha ninguém a quem pedir ajuda, e mesmo que tivesse, minha paranoia intensificada teria me feito acreditar no contrário. Eu vivia em constante medo e apreensão, com medo de que o responsável por isso pudesse ser literalmente qualquer pessoa que eu encontrasse se eu saísse de casa. Contando essa minha história, só quero que alguém saiba que eu existi. Só quero que alguém se lembre que eu também fui alguém em algum momento, que um dia estive completo. Eu era uma pessoa. Pode tirar tudo de mim, menos minha história, não essas palavras. Eu sei que quem colecionou partes do meu corpo ao longo dos anos verá isso. Eu sei que você estará ouvindo isso. Talvez você até deixe uma espécie de comentário me desejando sorte ou até mesmo oferecendo sua ajuda e visão. Eu sei que você vai. Faltam apenas 2 dias para o nosso próximo encontro. Talvez você finalmente se mostre para mim? Talvez você acabe com meu sofrimento de uma vez por todas? Pensei em fazer isso sozinho muitas vezes, mas como você já fez tudo desde o começo, achei que seria melhor esperar você terminar. Não gostaria de estragar sua diversão, e eu também sinto alguma forma de satisfação distorcida por saber que você sempre terá que voltar para mais. Você ainda não terminou, não é? E para dizer a verdade, estou bastante animado pela primeira vez. Esta é praticamente a única coisa que me resta esperar neste momento. E quem sabe, também posso ter uma surpresa reservada para você. Ou talvez não. Vejo você em breve. Até a próxima. Obrigado.